Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 19. João, capítulo de número 19, versículo 19, é o texto que nós estaremos pregando nesta noite. Queria celebrar a Deus por ter chegado a tempo de meditarmos na palavra do Senhor e pela vida de cada irmão e irmã que aqui está. Eu tenho um estimulante enorme quando eu chego na quinta-feira e vejo um bom número de irmãos desejosos de ouvir a palavra do Senhor. Isso traz muita alegria ao meu coração. Então eu celebro a você que, mesmo cansado, e eu sei que todos aqui estão, todos nós estamos saindo de um dia inteiro de trabalho, de lida, você escolheu a melhor parte. E certamente Deus recompensará os seus passos nesta noite. João capítulo 19, versículo 19, quem encontrou diga amém. O texto diz assim: E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele diz: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Pai bendito, a tua palavra foi linda. Nós estamos diante da primeira pregação a partir da cruz. Pilatos inconscientemente declara o teu senhorio, o teu reino, a tua autoridade, a tua soberania sobre todas as coisas. Por isso, nesta noite, pedimos-te que fale-nos por meio desta porção da Escritura e que o nosso coração seja por ti direcionado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde o Pilatos, depois de conhecer o Mestre, não profundamente, ele o conhecia de forma superficial. O que ele sabia dele, ele sabia a partir do que os judeus haviam dito. E o que ele sabia de Jesus, ele sabia a partir daquilo que sua esposa havia lhe contado em sonho. Pois Deus revelara a sua esposa em sonho que ele não deveria se meter nos negócios do reino, sabendo que Jesus estava cumprindo a missão do Pai. O Pilatos lava as mãos, conhecemos muito bem essa história. E agora o Pilatos está cumprindo uma ordem, uma orientação daqueles que assumem para si o sangue de Jesus. Quando ele lava as mãos, ele diz: olha, se vocês quiserem, vocês terão a responsabilidade sobre o sangue deste que será morto. E a multidão então diz que recaia sobre nós o sangue dele, solta Barrabás e crucifica o Cristo. Nesse ínterim, o Barrabás já está solto, e o Pilatos preparando-se para o evento cruz. Como governante responsável, ele precisaria declarar qual era o crime daquele condenado. Todos os condenados tinham que ter uma placa sobre o madeiro. Caminhar em Jerusalém nos tempos da Páscoa era transitar entre muitas placas. E essas muitas placas fixadas em muitas cruzes. E em cada cruz havia um condenado.
e em cada placa a descrição latina de seu crime. Quando o Pilatos vai fixar a placa de Jesus, ele tem uma ideia, e a ideia dele é fixar a placa a partir do crime do condenado. Então ele escreve em 3 línguas, na língua hebraica, grega e latina: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ora, quando ele lança isso sobre a cruz de Cristo estava no horto, no Monte Caveira, de frente para a cidade de Jerusalém. Os visitantes da cidade de Jerusalém tinham vista direta para a cruz. E quando eles viram aquilo, eles perceberam que lá estava a declaração do reino de Jesus. Os líderes religiosos que haviam ordenado a morte de Jesus, que haviam criado aquele motim com a multidão, se aproximam de Pilatos e dizem: ô Pilatos, você está errado, rapaz. Você escreveu errado. Você não é para escrever isso. Porque isso que você está escrevendo não é correto. Do nosso ponto de vista judaico, Jesus não é o rei dos judeus. E você colocou em 3 línguas, nas 3 principais línguas, que ele é o rei dos judeus. Você tem que colocar assim: ele diz ser o rei dos judeus. E aí Pilatos, o primeiro pregador da cruz, né? Pilatos diz assim: o que escrevi, escrevi. Não sabia Pilatos que era Deus que estava orientando ele a fazer isso. Deus estava usando Pilatos sem que ele soubesse que estava sendo usado por Deus. O Pilatos estava declarando a partir da cruz que o Jesus que essa igreja ama, serve e adora é o rei em hebraico, em grego e em latim. Agora, o que é interessante? O interessante é que nós estamos diante de uma autoridade romana, no período da Pax Romana, e ele tem o objetivo de manter a paz entre todos os povos conquistados por Roma. Ele se utiliza dessa autoridade e diz ao auditório que não gostou da sua pregação. O auditório não gostou da pregação e diz: ô Pilatos, muda aí a pregação. Não está interessante? Aí ele diz assim: olha, o que eu escrevi, escrevi. Eu não vou mudar a pregação por causa da conveniência do auditório. Aleluia. E o auditório simplesmente silencia, porque havia autoridade sobre Pilatos. E aí Pilatos vai nos ensinar 2 coisas importantes. A primeira delas é que é exatamente a autoridade que faz com que as pessoas silenciem diante daquilo que está sendo dito. Para Pilatos, a autoridade era a autoridade constituída, porque ele tinha posição de governante, ele então ordenava sobre os outros. Para você que prega o Evangelho, a autoridade é uma autoridade constituída pelo Eterno. Só que você não chega para pregar o Evangelho se colocando em posição de superioridade perante as pessoas que estão ouvindo, como Pilatos fez. Quando você prega o Evangelho, a autoridade procede da sua vida, da sua santidade, das suas escolhas, do seu desejo de adorar e de bendizer o Cristo de Deus. E se alguém perguntasse a Pilatos: Pilatos, qual é a mensagem correta? Se nós perguntássemos a muitos irmãos, eles diriam assim: a mensagem correta é a mensagem que mostra que Jesus ordena sobre todos e que todos estão errados. Eu lembro-me de um obreiro que eu pastoreei em uma comunidade, que sempre que ele ia pregar no culto campal, eu tinha depois problema para resolver. Porque ele entendia que pregar o Evangelho era lançar todo tipo de maldição e praga e soltar tudo quanto era demônio no inferno sobre as pessoas que estavam ali ouvindo. Sua palavra era uma palavra desnecessária. Sua palavra era uma palavra que não produzia nenhum tipo de consciência de pecado. Sua palavra era uma palavra que produzia ira, apenas ira.
E um dia eu estava conversando com os obreiros e os irmãos disseram: olha, a gente está fazendo campanha evangelística. E aí eu disse: irmão, há quanto tempo a gente faz? Essa campanha tem mais de 20 anos. Eu disse: em 20 anos, quantas pessoas já se converteram? Já teve 2, que eu me lembro assim, 2 pessoas. Então imagine aí, 20 anos de campanha com 2 convertidos. Aí eu fiquei curioso, fui assistir a campanha. E, irmão, não dava para se converter mesmo não. Dá vontade de pegar um chicote. Porque a percepção que aquela pessoa tinha quando assumiu o microfone é que ela estava numa posição de santidade, de superioridade, e que pregar o evangelho era mostrar às pessoas que elas estavam na lama. Mas Pilatos já nos ensinou. Pilatos já nos ensinou que pregar o evangelho não é revelar a lama das outras pessoas. Pregar o evangelho é revelar a grandeza do eterno Deus. Pregar o evangelho é declarar que Jesus é rei em grego, Jesus é rei em hebraico, Jesus é rei em latim, em aramaico, em português, em inglês. E se alguém inventar milhares e milhares de línguas, ele é rei nestas línguas também. Pregar o evangelho é declarar a autoridade do Cristo. E aí você percebe que o Pilatos, ele não se deixa levar pela conveniência. O auditório diz: Pilatos, tu tens que mudar a mensagem. Ele diz: não. Porque se o que eu estou pregando é verdade, não há necessidade de mudar a mensagem por causa do auditório. Olha que coisa interessante. E quantos pregadores e quantos irmãos e irmãs, quando vão falar o evangelho, falam o evangelho de forma distinta, a depender do ambiente em que esteja. Quantas e quantas pessoas negociam o evangelho quando vão pregar o evangelho, pensando que pregar o evangelho é apresentar uma verdade de forma estranha, pensando que o evangelho deve ser adaptado a cada realidade. O evangelho que é pregado ao filósofo descrente, que diz que Deus não existe, é o mesmo evangelho pregado ao moribundo, que nunca entrou numa sala de aula e que precisa da graça e da misericórdia de Deus. É o mesmo evangelho pregado ao médico, quando este vê um milagre diante dos seus olhos e sabe que a medicina não tem resposta para aquilo. É o mesmo evangelho pregado para os que estão aprisionados no cárcere. E qual é o evangelho? É o evangelho da autoridade. E a autoridade está em Deus. E se você viver para a glória dele, Deus vai te dar autoridade. Tudo aquilo que você escrever, tudo aquilo que você falar e tudo aquilo que nascer da sua vida, vai nascer com a graça de Deus. Há uma grande mensagem pregada por Pilatos. Pilatos é sem dúvida o primeiro pregador da cruz. Pilatos é este que tem consciência de que precisa falar a verdade. E ele fala a verdade ainda que não seja crente em Jesus. Ainda que não tenha crido no evangelho, ele tem consciência de que tem que falar a verdade. E quando ele diz: o que escrevi, ele está dizendo: eu não negocio o meu sermão, eu não negocio a minha fala. Se Cristo é rei, ele é rei em todos os lugares. Porque senão, irmãos, a gente começa a departamentalizar a vida. E aí Jesus se torna absolutamente rei aqui, e lá fora ele é convidado apenas para alguns momentos. E aí eu digo aos irmãos nesta noite: Jesus é rei. Absolutamente rei. Acima de todas as coisas ele é rei. E esta é a nossa mensagem. Quando alguém disser: o que essa igreja prega? Você diz: essa igreja prega um Deus que é Senhor absoluto. E quando você tiver a oportunidade de falar o evangelho a alguém, você não precisa adivinhar nada da vida dessa pessoa, né? Irmão, está vindo um pregador, diz que ele sabe até o número do CPF. Grande coisa. É só você pesquisar na internet, o Google dá, né, irmão? O número do CPF. E esse espírito de adivinhação Paulo já expulsou lá no Novo Testamento, né? Não, irmão, mas esse pregador, ele sabe o presente, o passado e o futuro. Tem cartomante que conta também.
bota búzio, faz a mesma marmota. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a única declaração de que existe um ser soberano que reina sobre todas as coisas e que deseja espaço no seu coração para ser Senhor da sua vida, para ser Senhor dos seus sonhos, para ser Senhor do seu futuro, para ser Senhor da sua casa, para ser Senhor de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você deseja ser. Observe, o Pilatos fala a respeito de Jesus algo grandioso. A sua mensagem, embora simples, converte. O ladrão, quando diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, sabe que ele é rei por causa da pregação de Pilatos. O sermão de Pilatos converte. A mensagem do Pilatos, que não conhecia o Cristo profundamente, mas que tinha consciência de que deveria falar a verdade, mesmo não tendo consciência de quem era Jesus, converte. E o Pilatos prega, e ninguém muda o que ele pregou. E o que é que Pilatos tem? Pilatos tem uma pequena reunião. A experiência de Pilatos com Jesus é uma pequena reunião em que as pessoas estão acusando Jesus. Ele percebe que os religiosos estão aumentando demais a situação. Ele tem a história da sua esposa que teve um sonho. São poucos os encontros e as muitíssimas histórias que chegavam aos ouvidos de Pilatos a respeito de Jesus. Mas o Pilatos não tem uma experiência com Deus. E mesmo sem ter essa experiência com Deus que você tem, ele prega. E a sua pregação tem efeito positivo. Gente se converte. O que Pilatos está nos dizendo nesta noite é que todos que estão aqui estão prontos. Pastor, eu estou pronto para pregar. Está. Pastor, eu não sei de teologia, eu nunca fiz um curso de homilética, eu não sei o que é exposição bíblica, eu não conheço nem os livros da Bíblia, eu quando vou ler eu fico perdido, eu não sei, e aí você vai dizer mil coisas. Pilatos vai dizer assim: pregar o Evangelho é apenas apresentar as impressões que Jesus deixou em você. Jesus deixou em Pilatos a impressão de que ele era rei, e ele declarou: é rei em 3 línguas. Quais são as impressões que Jesus deixou em você? Quais são as marcas de graça, de amor, de bondade, de perdão, de misericórdia, de restauração que Jesus deixou na sua vida? Pregar o Evangelho é isso. É simplesmente isso. Declarar que o Rei entrou na nossa casa. Declarar que o Rei está fazendo um movimento santo na nossa casa. Declarar que o Rei está motivando o nosso coração a abandonar as coisas que desagradam a Ele. Declarar que o Rei tem preparado um banquete perante os inimigos que estão tentando destruir a nossa vida, e a gente tem sido saciado por sua bondade e por sua presença. Isso é o Evangelho. Pilatos diz: a minha impressão do Cristo foi pequena, mas falar do Cristo apenas em 3 frases é poder. E se você espera estar pronto para falar a respeito de Jesus, eu digo a você que nunca nós estaremos totalmente prontos. Porque Deus é inexplicável. E você pode ser o mais sapiente dos homens ou das mulheres. Se você não conhecer o Evangelho em profundidade e graça, se você não compreender que a profundidade do Evangelho não é entender a Escritura de forma pormenorizada, a profundidade do Evangelho é que a minha vida esteja enxertada na vontade dEle e que eu faça todo o possível para cumprir a sua vontade, nós jamais estaremos prontos a pregar. Está pronto para pregar o Evangelho quem já teve a vida marcada pelo Evangelho. Está pronto para anunciar o Evangelho quem já recebeu de Deus impressões de graça e de vida, quem já transmite
a partir do silêncio, a sua profunda verdade. Se Pilatos pregou, você está pronto para pregar. Se Pilatos foi instrumentalizado por Deus inconscientemente, não conhecendo Cristo, conhecendo apenas o que é verdadeiro, você está pronto para pregar. Você foi convidado para esta missão. Nunca esqueça isso. E aí, qual é o método que esse Pilatos utiliza? O método de Pilatos é um método interessante. Ele coloca sobre o madeiro a placa. E quem olha para a placa se aproxima para ler. E quem se aproxima da placa se aproxima da cruz. A.M. Baltz disse que Deus não unge métodos, Deus unge homens, e homens usam métodos. O método de Pilatos foi só esse: conduza as pessoas à cruz. Leve as pessoas a observar a grandeza da cruz. Leve as pessoas a observar o escândalo da cruz. A cruz é uma verdade escandalosa. A cruz é a verdade de um Deus humanizado, ferido, machucado e maltratado, sendo colocado na posição de rei. O Pilatos diz: ele não é rei porque está no trono, ele é rei porque é rei. Glória a Jesus. Ele não é rei porque ouvi a sua excelência, ele é rei porque ele existe e é em excelência, desde a eternidade passada a toda a eternidade futura. Jesus Cristo é absoluto rei. Glórias sejam dadas a Jesus. Ele foi declarado rei em seu trono eterno, incriado. E ele foi declarado rei quando subiu o madeiro, no momento de maior escárnio, enquanto as pessoas estavam dividindo as suas vestes, cuspindo a sua face, as suas costas haviam se transformado em sulcos de dor, de açoite, de sangue. Os seus olhos, que são olhos que veem a dor do pobre, do angustiado e do necessitado, estavam entreabertos, porque foram esbofeteados. Mas o Pilatos diz: ele é rei. Ele é rei. Está ferido, está machucado, mas é rei. Pilatos está dizendo que Jesus é rei independente da circunstância. Ele não é rei somente quando as coisas vão bem. Ele é rei quando o desemprego bater na sua porta. Ele é rei quando a enfermidade terminal chegar na sua casa e disser: você só tem alguns dias. Ele é rei quando a morte se aproximar e espreitar a sua casa. Ele é rei em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E eu digo a você hoje: ele não é mais a mão ferida e machucada. A Escritura diz que a sua mão possui um furo, uma perfuração. E a Escritura diz que nós veremos e reconheceremos isso. Glória a Jesus. Mas as suas mãos hoje estão prontas a limpar dos nossos olhos toda lágrima. Os seus olhos já não estão mais machucados ou entreabertos. Os seus olhos
são como tochas de fogo, a Escritura diz. Os seus pés já não estão mais fincados no madeiro, mas são como latão reluzente. Seus cabelos não estão mais feridos pela coroa maldita de espinhos, mas são como a branca lã. O absoluto rei, o eterno rei, reina a partir do Calvário. Essa é a grande mensagem de Pilatos. Nós precisamos aprender com este pregador. Pilatos está dizendo: Jesus é rei nos momentos difíceis. Jesus é rei nos momentos de escárnio. Ele continua sendo absoluto sobre todas as coisas. Amém, irmãos? E é interessante que ele, quando escreve, ele escreve a partir de 3 línguas. A primeira língua é a língua hebraica, e a língua hebraica é a língua da religião, a língua dos judeus. A segunda língua é a língua latina, e a língua latina é a língua dos romanos, a língua do poder, do governo. E a terceira língua é a língua grega, e a língua grega é a língua da cultura. A língua dos gregos é a língua da cultura. Se no primeiro século você escrevesse qualquer coisa em hebraico, latim ou grego, qualquer pessoa do mundo poderia ler. Então o que Pilatos está dizendo é o seguinte: a nossa mensagem é universal. Ele é rei para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas. Ele é rei para expedicionários. Olha que lindo. Ele é rei para a sua casa, ele é rei para os seus filhos, ele é rei para os filhos dos seus filhos, ele é rei para a posteridade. Glórias sejam dadas a Deus. Ele é rei para quem tem autoridade e poder, mas ele é rei para quem ama a Cristo na singeleza de sua religião. Ele é rei para quem tem sapiência, mas ele também é rei para aquele que é ignorante quanto às coisas deste mundo. Ele é absolutamente rei em todas as línguas. Em todas as línguas. Quando Pilatos declara isso, ele está dizendo que Jesus reina absoluto sobre todos os aspectos da religiosidade. Ele reina absoluto sobre toda potestade, sobre todo poder, sobre toda autoridade. Então quem mata Jesus não é a religião judaica, porque ele é rei em hebraico. Olha o que Pilatos está nos ensinando. Quem mata Jesus não é o poder bélico romano, não é a força de Pilatos, gente. Ele é rei em latim, ele é rei sobre o poder romano também. E quem mata Jesus não é a sabedoria e a sapiência. Quando Paulo entra no Areópago, lá em Atos 17, os irmãos lembram, falamos sobre isso. Paulo diz assim: vocês estão adorando a um Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. É Ele quem fez todas as coisas. Esse Deus que vocês desconhecem, eu conheço. É Ele quem dá a cada um de vocês a respiração e tudo mais. Esse Deus que vocês desconhecem, eu conheço. Ele não pode ser representado por imagem de escultura e não pode ser formado por mão humana. Esse Deus que vocês desconhecem, eu conheço. Ele vai julgar os vivos e os mortos, e um dia enviará o seu Filho Jesus. Este é o rei. Rei sobre a cultura, rei sobre a sapiência e rei sobre o saber. Temos que pensar nisso. Se a palavra que nós estamos pregando não coloca Jesus absoluto sobre essas instâncias da vida, nós estamos pregando tudo menos o Evangelho. Jesus, irmãos, não é uma nova religião. Jesus é a própria religação do homem com o Pai. Jesus não é uma nova ideologia, um novo método de pensar Deus, de refletir Deus, de conhecer Deus. Jesus é o próprio Deus. Não existe autoridade que se iguale a Ele. Não existe sabedoria que silencie Ele.
Ele reina absoluto sobre todas as coisas. Se você está se sentindo angustiado, porque alguém que tem mais autoridade que você está humilhando a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele é rei sobre toda autoridade. Se você está preocupado porque já completou 50 anos e esta semana você disse: eu não tenho uma graduação, o que eu faço da minha vida? Eu vejo que todo mundo bem novinho já tem 2, 3 graduações, o que eu vou fazer da minha vida? O teu rei é rei sobre a sapiência, é rei sobre a sabedoria, é Ele quem cuida da tua vida, é Ele quem cuida da tua casa. Entrega o teu caminho a Ele, entrega a tua vida a Ele, descansa nele, é Ele quem cuida da tua casa. Quem acredita que o Rei Jesus cuida das nossas vidas? Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus nessa noite. Ao Rei dos Reis seja toda honra, toda majestade e glória nessa noite. Que seja o Senhor exaltado neste lugar. Que o Senhor encontre nos nossos corações um espaço adequado. E que o Senhor possa nutrir as nossas almas da sua doce presença nessa noite. Diz a Bíblia que um dos ladrões, olhando para a escrita de Pilatos, negou a declaração da escrita. Tu não podes salvar nem a ti mesmo. E com palavras de zombaria, ele vocifera algumas bobagens em direção a Jesus. Mas aquela mesma placa informou para o outro que havia um rei ali no meio. Aí ele começa o processo de transformação. Processo de transformação na vida de um homem, de uma mulher, passa por 3 fases. Primeira fase é o reconhecimento da nossa miséria. E não é o pregador que diz que somos miseráveis, porque o pregador pode morrer dizendo isso, se o Espírito de Deus não convencer. Mas aí o Espírito convence, a pessoa diz assim: nós estamos aqui porque a gente merece. Olha o reconhecimento desse homem: eu estou nesta situação por causa das escolhas que fiz, e você também, olhando para o outro ladrão. O processo de transformação começa. Ele começa a se reconhecer pecador. Segunda etapa: este nada fez. Reconhecer a justiça de Jesus. Primeiro você sabe que você não pode fazer nada por você. Depois você sabe que tem um que pode fazer tudo por você. Glória a Jesus. E aí vem a terceira etapa. É quando ele entrega ao Senhor a sua vida. Aí ele diz assim, ó: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, quem acredita que Deus se lembra de nós? Você acredita nisso? Diz aí para o irmão que está do seu lado, diz assim: Deus se lembra de você. Diz aí. Pastor, está na Bíblia? Está. Em Gênesis 8:21 a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Noé. Em Gênesis 19:29 a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Abraão. Em Gênesis 30:22 a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Raquel. Em Êxodo capítulo 2 versículo 24 a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Israel.
Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Ana. Em Atos 10 e 31, a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Cornélio. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz: será que uma mãe pode esquecer do filho que ainda mama, não tendo compaixão do filho que gerou? Ela pode esquecer. Eu, todavia, jamais esquecerei de você. Eu, todavia, jamais esquecerei de você. Deus tem lembranças e você está na memória de Deus. Deus se lembra de você nessa noite. Deus se lembra da tua vida, da tua história. Glória a Jesus! Ele se lembra, ele se lembra. Pastor, eu estou orando, eu não sinto nada, mas ele lembra de você. Pastor, eu estou fragilizado, meu coração está quebrado. Ele se lembra da sua vida. Deus se lembra. Pastor, e tem alguma coisa que Deus esquece? Tem, graças a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis no meu coração e escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Nós temos um Deus que lembra e esquece. Ele lembra que nós somos escravos em terra estranha, forasteiros, transeuntes, andantes, caminhantes, tabernaculando em um mundo onde existe muito sofrimento. Ele lembra de nós. Ele lembra de nós. E Ele esquece das nossas imperfeições e dos nossos pecados. Graças a Deus, existe um movimento misericordioso na mente de Deus. E o movimento misericordioso na mente do Eterno é este: Ele lembra e esquece. Portanto, nessa noite, eu quero fazer esse convite a você que ouviu esta palavra. Nós vamos já concluir. Esta era a palavra do Senhor para hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar hoje. Vamos orar pela nossa irmã Fátima, ela estará viajando. Hoje eu quero orar por você que há algum tempo precisa que Deus se lembre. E que por um momento alimentou no seu coração a ideia de que não ia acontecer mais, de que os seus sonhos iriam ser frustrados. Hoje é a noite em que Deus vai trazer sobre o teu coração a profunda certeza de que Ele nunca desistiu de você. Em todo o tempo Ele estava aí, cuidando da tua vida. Essa angústia, essa depressão, esse medo, essa sensação de morte que você está vivendo, vai cessar para a glória do nome de Jesus. Porque hoje Deus se lembra de você. Hoje é o dia do milagre de Deus na sua história. E como Ana, você vai voltar para casa com o semblante mudado, com o semblante alterado. O Deus de lembranças está aqui. Corra aqui à frente. Vem em nome de Jesus. Eu quero interceder por sua casa, por sua família.
Eu quero interceder pelos seus filhos. Hoje é noite de Deus lembrar. E o que é mais importante é que quando Deus lembrar de você, você vai perceber que Ele sempre esteve presente. A percepção de que Ele esqueceu está apenas em você. Ele se lembra. Ele continua se lembrando. Quando você chegar aqui à frente, você vai colocar diante do seu Deus tudo aquilo que te angustia, todos os teus medos, todas as tuas sombras, todas as tuas falhas. Diante dele, você está vindo à cruz. Aqui está o Rei, o Nazareno, o Rei dos judeus. O Rei em grego, hebraico e latim, o Rei de todas as tribos, povos, línguas e nações. Aqui está o Rei que se preocupa com a ordenança dos mares e das estrelas. O Rei que cuida da estratosfera e de todo o universo. Mas aqui também está o Rei que conta cada minuto que você passa acordada. O Rei que se importa com os mínimos detalhes da sua vida. E que te diz hoje: tu és minha filha, tu és meu filho, eu te gerei, eu te amei, e hoje eu te concedo paz. Paz. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Paz. Deus vai trazer paz sobre a sua alma, e você vai voltar com o semblante mudado para a glória do nome de Jesus. Pai bendito, Pai eterno, soberano, de sobre o monte Caveira, nós aprendemos que tu és Rei absoluto sobre todas as coisas. Quando as tuas mãos estavam fincadas, quando os teus pés estavam presos, o teu reino continuava estabelecido, e a morte não pôde destruí-lo, Senhor. Aqui estão os teus súditos, Pai. Aqui estão aqueles que são mais do que súditos, são amigos. Aqui estão aqueles que são mais do que amigos, são herdeiros, são filhos. Ó Pai, eu peço-te que o Senhor se lembre deles agora. Ó Deus, eu peço que a lembrança do Senhor recaia sobre os olhos deles como escama, e o Senhor os visite com poder nessa noite. O Espírito de Deus reveste-os com autoridade nesta noite. Espírito de Deus renova os dons perdidos na jornada nessa noite. Espírito de Deus batiza o teu povo, ó Deus. Que novas línguas sejam vistas, repartidas como fogo, Senhor. Senhor, aviva em nós o desejo de estar em tua presença. Aviva em nós o desejo de prostrar-nos ante a tua face. Nos inunda da tua graça. Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós queremos, ó Deus, ser portadores da tua voz. Pedimos-te autoridade nessa noite. Autoridade, ó Deus, não para falar o que é desnecessário, mas autoridade para falar o que te agrada. Autoridade para viver o que te agrada. Autoridade para restaurar vidas, no nome de Jesus. Pai bendito, eu te oro, te peço, te rogo, e eu também celebro, porque eu sei que o Senhor se lembra de nós. Ainda que nós nos esqueçamos de ti, o Senhor permanece se lembrando de nós. Ainda que nós possamos dar passos em direção contrária, o Senhor continua nos atraindo com cordas de amor. Por isso eu te celebro, por essa noite de restauração de vidas, por tua voz nesse lugar.
Ajuda-nos em tudo, é o que pedimos-te e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, repouse sobre todos os que foram lembrados nesta noite. E quem tem fé, diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.